Agora eu tenho que apresentar, né, o nosso convidado que já já vai receber o presente da Voar Personalizados. Ele é um nome que ressona entre as estrelas e os mistérios dos céus. Editor da respeitada revista OVNI Pesquisa, é um jornalista, ilustrador, escritor e designer gráfico, além de ser o fundador do Centro de Investigações e Pesquisa de Fenômenos Aéreos, o CIPFANI, que foi criado em 1991. Com uma carreira dedicada à pesquisa de campo, já investigou centenas de casos em Minas Gerais e contribuiu com artigos, palestras e colaborações em diversas publicações sobre o fenômeno OVNI. Você sabe o que é OVNI? Já vou te falar já já, viu? Ele foi editor do Instituto UFONews, um informativo que circulou por 17 anos e em 1994 lançou o primeiro site de ufologia do Brasil, o www.cipfani.com.br. Em 2005 apresentou o CD-ROOM Os Invasores, uma obra que detalha o modus operandi dos fenômenos em todo o estado de Minas Gerais, com pesquisas, artigos, fotos e muitas outras informações. Também foi responsável pela Expo UFO em 1996, um evento que atraiu mais de 15 mil pessoas no maior shopping de Minas Gerais. Além de tudo isso, ele é autor dos livros Arquivos do Desconhecido, A Pedra do Espaço e Os Invasores. E também contribuiu como ilustrador e consultor de arte para a revista OVNI Pesquisa. Trabalhou para publicações como a Scientific American e História Viva por quase 2 anos. Apresentou também uma coluna semanal chamada de Outro Mundo na Rádio e TV 98 FM de Belo Horizonte, a Rede 98. Ele compartilhou ali a sua paixão e o conhecimento sobre o inexplicável. Senhoras e senhores, recebo agora com muita alegria Paulo Barak Werner. Obrigado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, meu amigo. Muito obrigado, o Paulo. Albert veio aqui, né, um mês mais ou menos, né? E foi incrível. Foi bem curioso, bom. O público gostou. Sim, o Albert é meu parceiro de pesquisa, um abraço para ele aí. Ele falou que ia estar assistindo e manda um abraço para você também. Obrigado, viu, Albert? Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência, você contribuiu muito. Inclusive, ele foi ali a primeira pessoa que pesquisa ufologia que eu trouxe e que abriu esse norte pra gente aqui. Sim. E agora eu quero explorar mais. Eu até falei com ele quando ele veio que eu quero ir para campo, eu quero produzir uma reportagem, tanto para a gente mostrar quanto para a TV, para, né, mostrar o trabalho de vocês, como que essa investigação em loco. Isso aí é o dia que a gente organizar uma expedição, aí você está convidado. O Tommy Alpin tem uns formatos específicos e tudo. O helicóptero que tem as hélices e tudo que acabam fazendo o barulho. O avião tem o jato ou a hélice. Existe alguma teoria que tente explicar como que esses objetos sustentam no ar sem fazer barulho, sem ter essa dinâmica? A teoria da propulsão dos OVNIs é um assunto que, por incrível que pareça, foi um dos primeiros artigos que eu li quando eu comprei a revista Planeta, foi sobre a propulsão dos OVNIs. Então, assim, eu já li de tudo. Tudo que você imaginar, antigravidade, fótons, antimatéria, quer dizer, todas as teorias possíveis para tentar explicar o mecanismo de voo desses objetos, que desafiam, né, a nossa compreensão. Por quê? São objetos que fazem movimentos que, se uma aeronave terrestre fizer com um piloto dentro, ele morre na hora, devido ali à aceleração muito intensa, né? Tanto é que os pilotos desses caças que chegam a Mach 4, Mach 5 e tal, né, igual o Blackbeard, eles tinham roupas especiais para poder suportar ali aquela variação de velocidade. Então, mas uma coisa, eu gosto sempre de fazer analogias. Se a gente voltar no século XVIII, quando começaram as primeiras locomotivas, os cientistas da época acreditavam que se o ser humano chegasse numa velocidade de 60 km por hora, ele morreria, devido à velocidade. Isso no século XVIII, né? Ali, começo do século XIX. E hoje nós temos aviões que chegam a Mach 5, Mach 6, né? Os foguetes, né, que são levados para o espaço. Quer dizer, vou colocar pouco tempo, porque em escala de evolução humana é pouco tempo, né? 100, 200 anos de tecnologia. A gente já conseguiu sair de
menos de 60 quilômetros por hora para 4 vezes a velocidade do som. Então a gente tem que imaginar o seguinte: se a gente entender que o universo ele pode ter vida inteligente, não só a nossa, que a nossa também não é tão inteligente assim, porque é um planeta em que as pessoas, a Terra nunca teve em paz, sempre teve guerras, né? Mas se a gente for entender que o universo ele tem vida inteligente, e que essa vida inteligente ela possa estar à nossa frente 100, 200, 1000 anos à nossa frente, imagina o grau de tecnologia que eles já desenvolveram, né? Então, assim, o erro do ser humano é querer fazer um paralelo da ufologia, do fenômeno OVNI, se baseando na nossa tecnologia. É errado isso, porque, por exemplo, eu vejo muitos céticos, né, dizendo o seguinte: porque a estrela mais próxima de nós está a 4 anos-luz. Quer dizer que se uma civilização mandar uma mensagem para a gente, vai demorar 4 anos para chegar aqui. Ou seja, ele está limitado à nossa tecnologia. Mostrando o quê? Que é um padrão mundial, que hoje a gente já pulou aquela fase de será que eles existem? Não, eles existem, eles estão aqui. E aí pensando então nessa questão da tecnologia tão avançada, a humanidade, ela nos últimos 100 anos que foi, podemos dizer assim, o grande salto. É claro que tem outras tecnologias, né, o fogo, a roda, etc, que vieram por aí. Pensando agora na história da humanidade, vamos lá, Era de Cristo, por exemplo. Você acredita que naquela época já existia? Sim. A Bíblia tem um livro do Fernando Cleto Nunes que chama A Bíblia e os Discos Voadores. Quem tiver curiosidade, é fácil de encontrar esse livro nos sebos, né, pela internet, chama os discos de A Bíblia e os Discos Voadores, do Fernando Cleto Nunes Pereira, que até faleceram, um amigo, eu correspondia com ele. Ele, inclusive, escreveu um artigo para o UFO News que eu tinha, né? E ele fez um livro também sobre a propulsão dos OVNIs. Aquilo que você falou. Lógico, ele teorizando sobre quais seriam os mecanismos, né, desses objetos. Mas, lógico que não é minha área eu não sou especialista nessa área. Apesar que eu escrevi um artigo para a OVNI Pesquisa sobre a Arca da Aliança, né, sobre ali Moisés e tudo mais. Mas na Bíblia existem várias passagens que remetem. Porque você tem que entender o seguinte: se você... quando os espanhóis chegaram na América, né, com cavalos que os índios nunca viram, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil com as suas caravelas, os índios viram aquilo, era uma coisa que para eles era alienígena. Eles não tinham uma palavra para designar aquilo. Então eles falavam o quê? Falavam grande canoa, ou, né, aquelas terminologias que eles dão para a época. Então, na época da Bíblia, vou colocar aí no Antigo Testamento, até, é recheado de observações de bolas flamejantes, carruagens celestes, né, de seres, de luzes. Por exemplo, a visão de Ezequiel. A visão de Ezequiel na Bíblia, até mesmo alguns religiosos concordam que ali ele descreve uma nave espacial. Ele dá até as dimensões da nave espacial, né? O objeto. Ele fala tantos côvados, né, que na época era côvados, né? E fala dos seres, né, que cada um tinha 4 rostos, tinha 4 asas. Aí, inclusive, nessa edição da OVNI Pesquisa, eu cito isso. Tem até uma ilustração interessante. Então, a ufologia tem isso também. Porque se você parar e pensar, o que nós usamos para explorar Marte? Nós não precisamos de mandar uma tripulação para lá correndo todos os riscos, com radiação, correndo o risco de perdas de vidas humanas. Eles mandam robôs que estão lá. A NASA conseguiu pousar uma sonda num asteroide, né? O Bennu, acho que é o asteroide Bennu. Esse asteroide pousou, a sonda pousou no asteroide, recolheu as amostras e voltou para a Terra. O asteroide estava a bilhões de quilômetros da Terra. Ou seja, imagina o grau de tecnologia que é isso. Você mandar uma sonda da Terra, ela conseguir pousar num asteroide a bilhões de quilômetros
retirar uma amostra e voltar para a Terra. Então, esses seres, muitos deles que estão aqui na Terra, podem estar usando os mesmos artifícios. Eles não precisam de estarem aqui fisicamente. Muitas dessas naves podem ser tá ali vazias ou só como se fossem sondas mesmo, né, de exploração. Eu já tive a oportunidade de pesquisar casos de abduções em que as pessoas relatam que eram seres como a gente. E outra característica interessante, o Everton, que aqui em Minas Gerais, praticamente todos os casos, quase todos os casos pesquisados de contato são seres praticamente humanos. Eu ia chegar nisso, que o Albert colocou uma pulga atrás da orelha. Das viagens que eu fiz, e a gente não tem apoio praticamente nenhum. Agora que nós estamos tendo um apoio pequeno, que eu criei, a revista Uma Pesquisa hoje abriu para associados. O que a pessoa, ela entra na revista, se associa, ela recebe um cordão, a credencial, ela pode adquirir a camisa oficial da revista, e ela tem um nome publicado na revista, o nome dela sai na revista, ela recebe a revista e ela passa a interagir com o grupo. Ela pode participar das pesquisas. Quer dizer, e o mais importante, a mensalidade que ela paga vai custear as nossas viagens, que tudo tem despesa, hotel, alimentação. É um trabalho jornalístico aqui. Né? Justamente. Então, assim, a gente faz um trabalho aí, hércules, de suor e de... Muitas das vezes a gente tira dinheiro do próprio bolso. Né? Agora que a gente está tendo um pequeno retorno, então, e eu sou péssimo para vender as coisas. Porque eu sou pesquisador, né? Eu não tenho essa veia de comerciante, de comércio. Mas a gente vende a revista, né? Ajuda a custear, porque você imagina hoje você imprimir uma revista com essa qualidade. Nossa, é caro. É caro. Né? Então, essa chegou da gráfica ontem, lá do Paraná, ela é feita no Paraná. Foi a gráfica mais barata que a gente conseguiu achar. Né? Então, a gente... E se a gente tivesse um apoio maior... Por exemplo, a gente está querendo voltar agora no Pará, para terminar o que a gente queria fazer. A gente tem alguns contatos lá de pessoas que foram atacadas, que nunca foram entrevistadas, e uma região lá que nunca foi pesquisada. Porém, eu e o Albert, a gente precisa de verba para ir lá. Né? De pagar passagem aérea, tudo mais. Tá sobre a polêmica que o Albert levantou aqui e que gerou discussões nos comentários. Varginha. Verdade ou mentira? Varginha, nós publicamos a edição número 7 do artigo do Edson, né? Depois na edição número 12, acho que é 12, um outro artigo do Edson sobre o caso Varginha. O Edson, que é do grupo hoje atual, que é o especialista no caso Varginha, né? Ele publicou o livro recente, né? Está até na contracapa aqui, esse livro aqui, ó, ETs de Varginha, montando o quebra-cabeça, né? O livro do Edson. Qual que é a minha percepção do caso Varginha? Eu conheço praticamente todos os envolvidos, né, do caso Varginha, todos os pesquisadores, e hoje o caso Varginha ele está sendo pesquisado por 3 frentes, são praticamente 3 grupos que pesquisam o caso Varginha. Eu tive a oportunidade de conhecer a Liliane, né, que viu a criatura, o Pacatini, o Birajara, né, todo mundo que pesquisou o caso. Eu acredito sim que elas viram, né, a Liliane, a Valquíria e a Kátia, viram alguma coisa lá no lote, né? O casal Eurico e Oralina, que viram um objeto na noite anterior. Acredito nesses relatos, porque nesses 34 anos pesquisando, eu e o Albert, nós adquirimos uma habilidade de interpretar ali o testemunho, saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Sim, eu acredito que elas viram alguma coisa. Agora, dali para frente, o que veio a se somar de informações do caso Varginha,